Oi, tudo bem? Estou aqui com a doutora Jana e ela vai falar com a gente como cuidar dos dentinhos dessas criancinhas nas férias, que estão sem rotina, que vão passear, que vão para casa dos avós. Como que a gente tem esse cuidado? Como incentivar os nossos filhos a cuidar dos dentes, Jana? Então, tu falou uma questão aí bem legal, casa dos avós, né? Como a gente está falando aqui como mães, essa questão da casa dos avós é bem interessante assim, porque eu penso que quando a gente dá os filhos para os avós, para os nossos pais, a regra da casa deles é a regra deles, né? A gente não pode interferir nisso. Então, o que é importante? Que a gente tenha orientado os nossos filhos em casa para que eles já tenham uma consciência do porquê que eles cuidam dos dentinhos, né? E é isso que a gente faz nas consultas odontopediátricas, por isso que tem uma regularidade. A gente instrui as crianças quanto à higiene, a gente instrui nos cuidados, educa eles, para eles entenderem a questão das cáries, porque que a dieta, o que ele come que causa cárie. Então, o que causa cárie, né? É o que eu como, a frequência que eu como isso, né? Então, assim, açúcar, todo mundo acha que é açúcar, que é bala, pirulite, chocolate. Sim, isso é, e isso nas férias está muito presente, né? Mas também aquele bolinho, o suco cítrico, que às vezes é com açúcar ou não, mas mesmo sendo sem açúcar, se for ingerido com muita frequência, também vai causar danos para o esmalte dentário, né? Então, o que a gente tem que cuidar nas férias? Que foi algo que aconteceu em 2020, na pandemia, aconteceu que as crianças começaram a vir com mais biofilme, com mais gengivite, que é aquela gengiva avermelhada, sangrante, que é uma gengiva doente. Por quê? As crianças estavam mais em casa, que é o que acontece nas férias, e nisso elas têm acesso à geladeira todo o tempo. E às vezes tem algumas que estão mais em casa, jogando, ou não estão, quando eu falo em casa, não estão ao ar livre, brincando, aí elas querem comer, ou estão ansiosas, querem comer. Então essa frequência deles estarem dando essas beliscadinhas toda hora, e lá abre a geladeira com uma coisinha, come outra coisinha, é isso que é prejudicial, digamos assim, né? Até aquela bolachinha inocente, né? Que todo mundo acha que bolachinha de maisena, bolacha Maria é inocente. Ela é grudenta, né, Jana? Ela gruda lá no dente, né? E o que é? A questão dela é a composição dela. A gente tem que pensar que é o carboidrato. Tá? Que é essa quebra desse carboidrato que vai se transformar no açúcar, porque o açúcar que é o que vai deixar o pH da boca ácido, que é o que causa a cárie, né? Então, doce, esses carboidratos, todos com a quebra dele vão ser mais propícios ou vão formar a cárie, enfim, né? Para entender melhor assim. Então, o que tem que cuidar? Essa coisa de deixar a criança comendo toda hora e muitas vezes eles não escovam os dentes também. Então, aumenta a frequência de ingestão dos alimentos cariogênicos e diminui a frequência do flúor no meio bucal, né? Então, assim, tem que ser essa concentração que a gente já falou no outro vídeo. Vocês podem procurar um videozinho que nós falamos lá sobre a concentração correta de flúor, a quantidade de flúor que a criança tem que usar. Preferencialmente escovar os dentes à noite, né? Assim a gente pede que escove 3 vezes por dia, mas à noite é o principal, porque quando a gente dorme a gente diminui a saliva e a saliva tem uma função, né, de, vamos dizer assim, limpeza da boca, para falar num modo bem fácil de entender. Então a limpeza noturna, a higiene noturna é muito importante, com a pasta com flúor na quantidade e concentração de flúor corretas, né? E evitar que a criança fique toda hora mastigando. Porque assim, por mais que ela escove com a quantidade de flúor correta, 3 ou 10 vezes por dia, e se ela ficou 20 vezes por dia comendo toda hora, alimentos que sejam cariogênicos, ela vai ter um início de formação de mancha branca lá, uma desmineralização do esmalte, que isso que é a cárie. Tá? A cárie, todo mundo fala, é aquele bichinho que come o dente. Não é o bichinho que come o dente, né? É só para entender, assim, é como se a gente tivesse, quem limpa a casa, ou quem entende um pouco disso, sabe, a gente tem uma pedra, se a gente passar um ácido nessa pedra, ela vai corroer,
né? E aí vai perdendo o brilho. É que nem esses porcelanatos, dependendo do que cai em cima do porcelanato, ele perde o brilho, ele mancha. É isso que vai acontecendo com o dente, ele vai perdendo um brilho, ele vai ficando com uma mancha branca, e se isso continuar, se não for tratado, vai formar o buraquinho lá que todo mundo conhece como cárie. Muito bom, obrigada, Jana. Mais umas dicas super importantes para quem vai viajar ou para quem vai estar em casa ou vai estar com as crianças em casa, vão para casa dos avós. O importante é sempre a orientação, né, Jana? Orientar com amor é a nossa função de pais, de profissionais da saúde. Então, obrigada, Jana, por mais esse cuidado com a gente. Obrigada. Obrigada. Até mais.